Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus. Louvado seja Deus. O estudo de hoje será sobre Santo Sudário. Este estudo é um resumo do livro O Sinal, O Santo Sudário e o Segredo da Ressurreição, escrito por Thomas de Wesselow, editora Paralela 2012. No final da página 33 diz que o estudo do Santo Sudário é a sindonologia, que vem do grego sindon, que significa lençol de linho. No meio da página 34 diz: em 1983, com a morte do rei da Itália exilado, Humberto II, a Santa Sé tornou-se proprietária do sudário, pondo fim à longa posse da relíquia pela família Savoia. No início da página 36 diz: em 2002, o sudário passou por uma operação secreta de conservação que afetou de forma drástica o tecido. No meio da página 37, o autor diz que a igreja sempre se mostra evasiva sobre as conclusões científicas do sudário. Até a página 57, o autor faz um panorama da história judaica antes de Cristo. E ainda na página 54 diz que a rebelião dos Macabeus foi um momento central na história de Israel e inspirou um livro profético que viria a ser de importância crucial para a criação do cristianismo, o livro de Daniel. No final da página 57 diz que, devido a um erro de datação atribuído ao monge Dionísio o Pequeno, encarregado pelo Papa de organizar um calendário no século V, a era cristã começa alguns anos depois do nascimento de Cristo, que teria ocorrido no ano 6 ou 7 a.C. Segundo o autor, no início da página 58, e o movimento dos Zelotes, também conhecidos como a Quarta Filosofia, nunca desapareceu e talvez tenha desembocado no cristianismo. Sobre o apóstolo Paulo, o autor escreve no final da página 64 que suas cartas valiosíssimas como fonte para a ressurreição, bem mais que os tardios e anônimos evangelhos. Já o apóstolo Pedro, depois da morte de Estevão, tornou-se o principal missionário cristão em toda a Judéia, a Galiléia e a Samaria, no meio da página 74. No final da página 75 diz que Andrônico e Júnia, sua esposa, eram proeminentes entre os apóstolos. O autor explica por que até hoje os judeus não aceitam Jesus como o Messias. É que a ideia de um Messias crucificado é um insulto à nação judaica. No final da página 78. O autor também nos revela que, se Jesus ressuscitasse com a mesma aparência, seria imediatamente reconhecido, mas não é isso que vemos nos relatos bíblicos após a ressurreição. Início da página 100. O autor nos interpela porque será que todos os pintores medievais somente retrataram Jesus crucificado pelas palmas das mãos, enquanto que um suposto falsificador do sudário iria representá-lo crucificado, enquanto que um suposto falsificador do sudário iria representá-lo crucificado pelos pulsos e não pelas palmas da mão, como tantos e tantos cientistas modernos concluíram. Na página 134 inteira. O autor também nos revela várias conclusões médicas surpreendentes sobre o sudário, que nem mesmo um gênio em falsificações na Idade Média jamais iria conseguir. Final da página 134 e início da página 135. O autor não para de nos revelar surpresas científicas sobre o sudário, como, por exemplo, o ritual judaico de lavar o corpo do morto era o tahará, como está no Mishnah. Esse ritual foi proibido no século XVI pelo Código da Lei Judaica, em caso de morte violenta, como está no início da página 139. Para os judeus, o sangue que sai da pessoa enquanto ela ainda está viva não é sangue vital,
mas somente depois que ela morre. Quer dizer, é como se que conta é o sangue que a pessoa, depois que a pessoa morre, que mantinha ela viva. Por isso, todo o sangue da mortalha é póstumo, ou seja, sangue vital, necessário para a ressurreição prevista do homem. Só o sangue supérfluo que jorrou dele antes da morte foi lavado. Final da página 139 e início da página 140, referindo-se ao santo sudário, lógico. Mais do que qualquer outra marca no pano, o sangue e a água nas costas são inconcebíveis como parte de uma falsificação medieval, como está no meio da página 145. Em todas as representações medievais do Cristo crucificado, ele é retratado com uma coroa de espinhos, mas no sudário não é uma coroa, mas sim como que um capacete de espinhos, ou seja, envolvendo toda a parte superior da cabeça, uma espécie de barrete, final da página 145. Das milhares de crucificações que ocorreram na história, só houve um único homem crucificado com uma coroa de espinhos, Jesus, no meio da página 146. Outra observação interessante do autor é que os pintores medievais jamais retratariam um Cristo nu e desfigurado, como no sudário, sem que com isso tivessem que prestar contas com a igreja da época. Início da página 153. O sudário é a primeira fotografia do mundo. Final da página 153. Muitos defendem que o sudário é uma fotografia em negativo do século XIV, mas o autor questiona que seria impossível a fotografia ter sido inventada nessa época e depois ficar esquecida por 500 anos, por 5 séculos. O sudário não poderia ter sido criado por Leonardo da Vinci, pois 100 anos antes dele nascer, o sudário apareceu na França. Somente no século XIX é que os inventores da fotografia levariam décadas aprimorando suas tecnologias. Para que o sudário fosse criado na Idade Média, pela técnica fotográfica, seria preciso usar nitrato ou sulfato de prata, mas as inúmeras pesquisas e análises não encontrou vestígio de prata no sudário. Final da página 155. No final da página 156 diz que as manchas de sangue já estavam no tecido antes da imagem do sudário se formar. Segundo análises, o cravo passou primeiro pelo pé esquerdo, depois pelo direito. Final da página 159. A altura do homem do sudário, estimada pelos cientistas que o examinaram, é de 1,83 m. Início da página 161. Exatamente a minha altura. Incrível, né? Muitos cientistas céticos já argumentam que o tecido mortuário de Jesus já teria sido decomposto com o tempo, mas o autor refuta que, se temos os panos sepulcrais de Carlos Magno e de Ramsés o Grande, por que não o de Jesus? Final da página 174. O autor também nos revela que os cientistas responsáveis pela datação do carbono por carbono nunca estiveram 100% seguros de que as mostras recebidas vieram do sudário, pois o cardeal Balestrero e Tite, o representante do Museu Britânico, ficaram sozinhos, somente os dois, por mais de meia hora, com as amostras do Santo Sudário numa sala reservada e, segundo o autor, ninguém mais sabe o que houve naquela sala, como está no início da página 186. O autor nos revela que no ano de 1204, o sudário foi roubado da parte mais sagrada da Ágia Sofia, a principal igreja de Constantinopla, e esse lugar se chamava Capela do Farol, no meio da página 192. O autor questiona se as razões para os possuidores do sudário na Idade Média esconderem a sua autenticidade talvez sejam as mesmíssimas de hoje em dia.
início da página 198. O sudário, ou Mandilion, foi levado para de Edessa para Constantinopla, em 1944, onde permaneceu até 1204, como já vimos, no meio da página 200. Hoje vemos a fotografia como uma coisa extremamente banal, mas no século XIX viam a fotografia como uma extensão da pessoa retratada. Por isso, muitos odiavam ser fotografados, como está no início da página 223. Os povos mais antigos acreditavam que a sombra de uma pessoa tinha o mesmo poder dessa pessoa. Um exemplo disso é o livro de Atos dos Apóstolos 5, versículo 15, onde revela que ser tocado pela sombra era ser tocado pelo próprio Pedro. Início da página 225. Em Marcos 15:46, José de Arimateia comprou um sudário sem dom de linho, exatamente igual ao tecido do sudário, no meio da página 242. José de Arimateia, no apócrifo Evangelho de Pedro, e ele tomou o Senhor, lavou-o, envolveu-o em linho e levou-o até seu próprio sepulcro, chamado Jardim de José. Evangelho de Pedro 6:24, no meio da página 243. Ainda no Evangelho de Pedro 9:35 a 10:40, relata como foi a ressurreição de Jesus. Final da página 249. O autor nos diz que o Evangelho de Pedro é o único relato dos primórdios cristãos de que dispomos sobre o que aconteceu a Jesus na tumba. Final da página 250. Essa narrativa do Evangelho de Pedro sobre a ressurreição de Cristo é exatamente igual à de Atos 1, de 9 a 11, no meio da página 251. No meio da página 264 diz: na verdade, afigura-se que a alegação das mulheres de serem as testemunhas primárias da ressurreição foi deliberadamente suprimida pela hierarquia da Igreja. O "não me toques", que Jesus disse a Maria Madalena, esse entendimento tinha se perdido na época em que João incorporou a história em seu Evangelho, e ele a repete sem tê-la compreendido, como está no início da página 266. Na Epístola Apostolorum, que foi escrita na metade do século II, descreve Jesus, mas sem os anjos, aparecendo a Maria Madalena. Ela ainda avisa aos apóstolos 2 vezes que Jesus ressuscitou, mas por 2 vezes eles não acreditam. No meio da página 268. O apócrifo Pseudo-Marcos é igual à Epístola Apostolorum, ao descrever Jesus sem os anjos e das mulheres contarem que está vivo e ninguém acreditar. Final da página 269. Se os evangelhos, incluindo os apócrifos, dão como testemunhas primeiras da ressurreição às mulheres, então por que o primeiro credo, formulado poucos anos depois da crucificação, dava prioridade a Pedro? Final da página 270. No final da página 271 diz que, no Evangelho de Maria, do século II, é Maria Madalena quem fortalece os apóstolos aterrorizados. A história feminina do aparecimento deve ter sido concebida nos meados do século I, para estabelecer a autoridade de Maria em oposição direta ao primeiro credo, como está no meio da página 272. Os adventistas do sétimo dia vivem acusando que foi o imperador Constantino quem inventou celebrar no domingo, mas em vez do sábado. Mas o autor defende que isso foi estabelecido antes de 85 DC. Final da página 272.
Maria Madalena rivalizava com a hierarquia masculina da igreja primitiva. E isso não foi mera invenção da imaginação gnóstica. Início da página 273. Causa estranheza isso ter ocorrido no caráter patriarcal da sociedade judaica do século I. E os evangelistas não poderiam mentir ou omitir esse fato. Meio da página 273. Em 1 Coríntios 15, 5 e no primeiro credo, diz que Jesus ressuscitado apareceu primeiro a Pedro, início da página 274. E as mulheres são omitidas do primeiro credo, início da página 276. No primeiro credo, Pedro é o primeiro a ver o Cristo ressuscitado, e as mulheres são excluídas como testemunhas, como está no início da página 280. Não concordo com o autor desse livro de que a ressurreição de Cristo se resume tão pobremente numa imagem retratada no tecido, por mais extraordinária que tenha sido essa imagem. O autor diz: é mais uma prova de que a ressurreição foi uma crença inspirada pelo sudário. No final da página 291, discordo veementemente do autor, pois se Deus tem poder de produzir uma imagem miraculosa de Cristo num tecido, muito mais poder tem de ressuscitar o próprio Cristo, pois uma imagem num tecido jamais iria dizer, pois uma imagem num tecido jamais iria se pôr de pé e dizer para Tomé o que Jesus diz. Cristo nos salvou dos nossos pecados pela sua ressurreição, pois Paulo nos diz: e, se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e permaneceis em vossos pecados. Em 1 Coríntios 15, 3. Como vou repetir. O âmago, né, o cerne de todo esse livro, né, e do meu questionamento a esse autor. É conforme o apóstolo Paulo nos diz: e, se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e permaneceis em vossos pecados. 1 Coríntios 15, 13. Como está no final da página 303. O autor diz que a ressurreição foi uma ideia inspirada pelo sudário. E continuo discordando, visto que a ressurreição produziu o sudário e não o contrário. O autor fala da representatividade do sudário. Deus lhes dera um estandarte infinitamente mais glorioso do que os trapos pintados e as imagens que adornavam os estandartes nas legiões romanas. Era hora de erguê-lo e mostrar aos irmãos desalentados. Final da página 313. O autor insiste em dizer que a aparição bíblica aos 500 irmãos, na verdade, eles viram foi o sudário. Na página 319. Duvido muito que uma imagem inerte num tecido mortuário tenha inspirado tantas conversões nos primeiros séculos. Costuma-se supor que Pedro foi o chefe inicial da igreja, que Pedro nunca foi o líder oficial dos nazarenos, e que Tiago os liderou desde o começo. Início da página 320. Mas o autor, como historiador, se esquece que Tiago era cristão judaizante e que, por esse motivo, conseguiu se manter na liderança da igreja de Jerusalém, que em sua maioria era judaica. Nas cartas de Paulo, que são nossas primeiras fontes, Tiago é mencionado com a mesma frequência que Pedro, e é evidente sua supremacia, igualmente clara em fontes não canônicas, como o Evangelho de Pedro e nos escritos dos primeiros historiadores da igreja. O Evangelho de Pedro é gnóstico. Mas a partir dos Atos dos Apóstolos, sua importância é obscurecida. A história é escrita pelos vencedores. E depois das guerras judaicas, os seguidores de Tiago definitivamente perderam. No meio da página 320. Como já expliquei,
Tiago era judaizante. Foi por isso que Pedro convocou o Concílio de Jerusalém, onde o apóstolo Paulo refuta os cristãos judaizantes, também conhecidos como a seita dos ebionitas. Não sei com que propósito o autor escreve que, de uma coisa podemos ter certeza, Tiago não era seguidor de Jesus antes da Páscoa, no meio da página 321. Então por que será que Jesus chama ele como um dos 12 apóstolos antes da Páscoa? A ressurreição é uma ideia inspirada pelo Sudário, final da página 326. Se é assim, então por que até mesmo muitos cristãos, nos dias de hoje, tendo o Sudário, duvidam da ressurreição? O autor indaga que se o cristianismo estava florescendo tanto na Palestina, por que será que Paulo queria tanto ir para Damasco, a não ser que estivesse procurando por algo, procurando pelo Sudário, a maior relíquia do cristianismo na época? Já indago que, se o testemunho da ressurreição de Cristo se resume ao Sudário, no início da página 331, o Espírito foi concebido como uma espécie de substância física, daí sua visibilidade por meio do Sudário. Uma substância física e uma imagem impossíveis de serem criadas pela mão do homem. Início da página 332. O autor insiste que quando Paulo diz uma casa que não foi feita por mãos, em 2 Coríntios 5:1, está se referindo indiretamente ao Sudário, no meio da página 333. Como vimos, os primeiros cristãos entendiam o homem vestido de linho como o Jesus ressuscitado, o homem vestido no Sudário, referindo-se ao livro de Daniel 12:4, como está no início da página 336. A única maneira de explicar todas essas analogias variadas é presumir que Paulo testemunhou o Sudário, no meio da página 337. E quem diz presumir não pode ter certeza. Quem diz presumir não pode ter certeza. É muito triste querer reduzir a ressurreição de Cristo a uma mera imagem num tecido. O Sudário teria tido inquestionavelmente um enorme impacto psicológico sobre os seguidores de Jesus, pois ele é a prova física e inexplicável da ressurreição de Jesus, mesmo sem a presença física de Jesus. Início da página 352. Concordo com isso, mas é muito mais do que isso, pela simples razão que o Sudário não provoca hoje esse enorme impacto psicológico em quem o vê, senão todos o que o vissem se converteriam imediatamente. O primeiro credo provavelmente foi elaborado antes do ano 33 DC, no meio da página 354. O autor diz que a narrativa do Sudário foi mascarada pela presença real de Jesus ressuscitado, no início da página 356, mas penso que seria justamente o contrário. Para concluir, o autor diz que a crença dos primórdios cristãos na ressurreição agora pode ser inteiramente explicada sem nenhuma referência a um milagre sobrenatural. Estranho ele dizer isso. No início da página 358. Percebe-se que o autor possui um raciocínio limitado, pois, ainda que Jesus não tivesse realmente ressuscitado, a aparição repentina de uma imagem impossível de ser criada por mãos humanas já não constituiria um milagre sobrenatural? O mais estranho é o autor acreditar nisso, mas não acreditar que a ressurreição física real do corpo de Jesus não poderia também ter criado o Santo Sudário. É o mesmo que acreditar na maçã, mas não acreditar na macieira. É o mesmo que acreditar na uva, que somos nós, e não acreditar na videira, que é Cristo Jesus. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós.
Aleluia.